Não, pode de outra maneira. Se tiver, eu vou mudar, por favor. Pessoal, vamos lá? Terminei lá, 10 e pouco e tal, acabei me atrasando um pouquinho. Bom, primeira informação. Eu queria ter, né, a programação era conseguir devolver as provas hoje, mas enfim, como a gente está fazendo, né, eu, o Theo, o Paul, assim, a 6 mãos esse negócio todo, ficou, né, acabou, perdi um pouco o time, mas eu vou, até amanhã eu passo para vocês os conceitos, tá, da primeira prova, e na aula de sexta, que é online, eu faço alguns comentários sobre as provas que já foram feitas, sobre as provas que serão na segunda. Tá? Lembrando que na segunda, a segunda a princípio vale mais, né? Eu tinha colocado 40%, 60%, enfim. E daí vai ser de novo, né? Online, sem controle de presença, né? Porque não é no horário da nossa aula, mas logo em seguida eu já disponibilizo, então para todos poderem em algum momento do fim de semana dar uma olhada, né? Mas de um modo geral, assim, não fiquem preocupados, tem uma concentração maior entre o D e C, né? Tem alguns A's, alguns D's, assim, acho que F se tiver bem pouco, assim, né? Então, vocês já sabem como é que é o esquema, mais ou menos, né? O D é uma nota que passa, né? Não é bom, o CR, mas passa, enfim. Mas eu falo mais sobre a prova na sexta, até porque a parte de revisão nova, né, são só 4 aulas, né, então acho que, né, eu vou tentar fazer um esquema semelhante ao da outra aula, mas acho que dá tempo de passar bem, enfim, falar um pouquinho sobre as provas. Tudo bem? Porque isso foram 4 aulas, né, entre uma e outra. Acho que acabou sendo um pouco curto, né, o período entre uma e outra. Assim, fala. Vai cair no listinho na P2 ou vai ser mais concentrado no meio? Olha, como eu dou opções, né, certamente vai ter opções e vocês poderão, né, falar mais relacionando com a primeira parte, mas sim, o foco vai ser um pouco mais no Heidegger. Mas Heidegger tem, né, algumas conexões, inclusive na aula de hoje eu vou falar, vou mostrar algumas dessas conexões com o Agostinho que dá para fazer, né, enfim, mas eu vou pensar bem a prova com mais foco no que a gente viu depois, mas também relacionando, e certamente vai ter questões, porque, né, afinal de contas, a gente, né, o curso tem uma continuidade, assim, né, então, inclusive eu vou retomar agora os slides, né, da penúltima aula, que acho que fala um pouco dessa continuidade. Professor, mas então vai ter todos os conteúdos na P2 agora? Não. Talvez, não todos, mas assim, algumas opções com conteúdos da primeira parte. Tá. Fala. Não sei se você vai poder responder isso, mas o estilo de prova vai ser o mesmo, de relacionar? De relacionar ou talvez de questões, mas assim, dentro daqueles modelos. Eu tinha passado 3 modelos, né? Aí teve essa prova, então assim, acho que tem 4 modelos diferentes, assim, mas sempre nesse estilo mais dissertativo, né? Bom, dito isso, eu trouxe aqui de volta esses slides da penúltima aula, só para rapidamente retomar. Eu mencionei ele algumas vezes na última aula, né? E como eu mencionei, né, só para a gente visualizar de novo, é interessante pensar o seguinte, né? O percurso todo, né, insistir nisso, foi pensado, né, tendo em vista que esse texto seria o ponto de chegada, né? Esse texto é de 1929, e nesse texto o Heidegger está dialogando principalmente, quer dizer, está dialogando criticamente, né, quer dizer, está se contrapondo aos autores do Círculo de Viena, do neopositivismo lógico, né? Então, há uma discussão aqui no momento entre ele e esses autores, e não só, né? Tem uma questão de época, né? Toda uma discussão na época sobre o que é ciência, o que pode ser considerado ciência, se as ciências humanas também podem ser consideradas ciências ou não, né? Enfim, há uma série de discussões que envolvem pensar o que é a ciência, o que pode ser considerado ciência, o que sobra para a filosofia, se a ciência agora é quem produz conhecimento, né? O que vai ser da filosofia. Então são questões que estão no ar, né? E que estão no ar em grande medida por conta de uma certa história, né, em que o conhecimento empírico racional veio se afirmando ao longo do tempo e, sobretudo,
né, com um grande impulso na modernidade com a ciência moderna, né, das leis da física, né, Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, etc., que são, né, autores que o Descartes e o Kant, né, estão pensando e de alguma maneira tentando filosoficamente fundamentar, até culminar, né, no positivismo do século XIX, no neopositivismo, enfim, que são, vamos dizer, concepções que de alguma maneira radicalizam uma certa visão muito estrita, né, do que pode ser considerado ciência. Né? Então eu vou falar, não, ciência é o estudo daquilo que pode ser observado, né, portanto está no campo da experiência possível, no sentido bem estreito do termo, né, e pensado de acordo com regras lógicas. Né? O neopositivismo também é chamado de positivismo lógico, que dá uma importância grande para a lógica. Por isso que o Heidegger várias vezes coloca lá lógica entre aspas. Então, isso mostra como, né, ele está fazendo esse diálogo. Então, eles, né, de alguma forma, representam uma culminância, ou talvez a gente poderia dizer assim, uma culminância, até uma caricatura, né, digamos assim, de um certo ideal de ciência. Né? Porque se a gente pensar em termos, por exemplo, dos filósofos que trabalham com filosofia da ciência, né, que estão de fato pensando a ciência de lá para cá, essa posição não é mais uma posição em geral adotada, assim, né? Ela é uma posição que ficou um pouco ultrapassada e há uma visão muito mais sofisticada da ciência, quer dizer, de como o fazer científico envolve hipóteses que não são estritamente relacionadas de imediato com a experiência, que vão ser testadas depois, enfim. Né, a coisa é muito mais complexa do que parecia aqui. Mas isso no âmbito de quem estuda a filosofia da ciência. Né? Porque no senso comum, na percepção geral que se costuma ter da ciência, né, na mídia, enfim, há uma concepção muito parecida com essa. Né? Uma visão um tanto ingênua do que seria ciência e o que não seria. A gente falou sobre isso, né? O Theo também mencionou o caso da psicanálise. Né, teve aquele livro recente da Natália Pasternak, que eu já citei aqui algumas vezes, né, que falou que psicanálise é uma pseudociência. Né, então, né, ela adota num livro de 2023 uma visão de ciência que é muito parecida com essa. Né? Então, essa discussão continua sendo uma discussão atual. E segundo a proposta que eu fiz para o nosso curso, né, existe um contraponto a essa concepção de ciência, né? Claro, é um contraponto mais radical, quer dizer, então aqui a gente tem dois extremos. Entre eles vai ter muitas posições, digamos assim, intermediárias, né? Mas um contraponto nessa visão, né? Nessa visão de que a compreensão ela envolve muito mais do que só observação e razão, muito mais do que só experiência e lógica, né? Envolve afetos, envolve, né, a nossa existência como um todo. E isso seria essencial, sobretudo, na filosofia. Né? E ajudaria, portanto, a pensar o que é a filosofia hoje, né? Uma vez que a ciência assumiu muitos papéis que, em tese, também eram da filosofia ao longo da história. Né? Existe uma imagem, né? Não sei se eu cheguei a mencionar em alguma aula, né? da filosofia, como mesmo segundo o livro do Danilo Marcondes, né? Quando surge a filosofia, surge o conhecimento filosófico científico. Né? Então, existe a ideia de que a filosofia foi a mãe de todas as ciências. Né? Todas as ciências saíram da filosofia. Só que, vamos dizer assim, as ciências cresceram, saíram de casa e a mãe ficou sozinha, né? Sem ter o que fazer. Né? Então, às vezes se usa essa imagem assim, para falar da filosofia. Mas se a gente pensa a filosofia como o Heidegger está propondo nesse texto, essa imagem não é nada apropriada. Porque a filosofia continua sendo tão importante quanto sempre foi, né? E na verdade tem a ver com a própria existência humana, né? Com a nossa compreensão que a gente tem do nosso existir no mundo. Né? Então, e haveria aqui né, aquilo que eu propus, uma espécie de fio invisível, trazendo até essa posição, com muita influência, sobretudo de Agostinho e Kierkegaard. Tá? E aí o Heidegger começa o texto, como a gente viu, né, se contrapondo à ciência que diz: nós estudamos o que é observável, né, o ente, ou seja, o ente o que é? Tudo aquilo que está sendo, tudo aquilo que está existindo no espaço e no tempo. Né? Portanto, que está no nosso, a princípio, no nosso campo de visão, né? Nós podemos observar, tocar, etc, etc.
E ela está dizendo, é isso e nada mais. Isso e nada mais. Né? Então, ele tenta mostrar como a própria ciência, ao se definir, ela faz né, estabelece pode ser um quadrado, um círculo, um retângulo, faz né, como se fosse uma ideia de um conjunto e diz, é só o que está aqui dentro e nada mais. Ora, quando ela se autodefine assim, o que o Heidegger está tentando mostrar, ele está tentando mostrar o absurdo e a contradição envolvida aí, porque ao mesmo tempo ela está admitindo isso que está fora. Se você fala só o que está dentro, é porque você tem alguma noção de fora. Então, né, um pouco isso que ele parte, que é o que eu tinha nesse slide, né, tentado propor, pensando assim, olha, a nossa situação no mundo é muito mais difusa, complexa do que aquilo ali, né? Uma certa noção fechadinha de corpo, um ser humano ali dentro, com mente, razão, sentido e tal. A realidade é isso aqui. Não. Né? Nós estamos, como o texto do Heidegger vai mostrar, né, imersos no ente, ou seja, em tudo aquilo que existe. Né? Nós estamos mergulhados nisso e misturados com tudo isso. Né? Um pouco a representação que eu quis fazer aqui. Né? E nos damos conta disso, e nos damos conta de que o fato de existirmos, de tudo isso existir, é algo de fortuito, poderia não existir nada. Né? E se a gente parte dessa compreensão, né, do nosso existir, isso leva a pensar os modos de compreender a realidade em vários sentidos, né? De compreender, exprimir, o fazer humano em vários sentidos. Então nós podemos fazer religião, fazer arte, fazer ciências humanas, né? E também fazer ciências naturais no sentido mais estrito ali que o Círculo de Viena está pensando, né? Que cabe dentro desse quadradinho. Mas isso aqui é só uma de várias atitudes possíveis e disponíveis ao ser humano. Né? E ele está questionando a primazia que se deu, né? E se dá ainda, eu diria, né? A esse modo de pensar e de ver o mundo na nossa sociedade. Tá? Então é um pouco isso, esse o ponto de partida, né? Você pode colocar a data, por favor? Bom, tudo bem, gente? Questões? Eu vou então voltar para o texto. Eu coloquei na pasta, esse texto aqui está cheio de anotações, ó, né? Então, é o mesmo texto que está lá, só que tem alguns termos em alemão que estão entre parênteses, assim, mais do que no outro. Mas, enfim, é a minha tradução, né, que também está lá na pasta, dividida em dois textos, né? E tudo que está em azul são comentários que eu fui fazendo, tá? Bom, a gente viu as duas primeiras partes, né? Então, primeiro, desenvolvendo um questionamento metafísico, a partir daquele pequeno introito, né, em que ele vai justamente se contrapor, isso que eu estava falando agora, né, se contrapor à ciência que diz é isso e nada mais, é isso e nada mais, é isso e nada mais. Eu falo, mas espera um pouco, o que é esse nada mais? Né? Vamos tentar entender isso daí. A primeira parte do texto vai caminhando nessa direção, como a gente viu, né, na segunda. Então eu não vou retomar, mas minhas anotações estão todas aí. Esse texto está na pasta. Talvez depois eu mude que eu complemente algumas coisas. Aí vem a segunda parte, né, elaborando a questão, em que ele vai tentar mostrar que, dado o problema do nada, para elaborar a questão, os métodos, né, os procedimentos da ciência dura ali, empírico-racional, não funcionam. Então ele vai tentar mostrar que é uma espécie de curto-circuito, não dá para resolver pelo entendimento, né, intelectualmente, portanto, e que é preciso passar a um outro modo de compreensão, que é o que ele, nesse momento aqui, nessa altura do texto, ele vai falar, nós defendemos que o nada é mais originário que o não e a negação, né, e aqui ele faz uma virada, digamos assim, né? E aí, feita essa virada, ele vai deslocar o foco para os afetos, para a dimensão dos afetos. Tá? E aí, na dimensão dos afetos, né, ele vai falar primeiro do tédio, né, que seria esse afeto, então, em que nós nos percebemos mesclados a todos os entes, né, a tudo que existe, nós estamos aqui no meio de tudo.
como uma espécie de indiferença geral, né? Por que a minha existência seria preferível à existência do planeta Saturno, né, ou do que quer que seja, né? Tudo simplesmente está aí, né, sem diferenciação possível. Então, o tédio seria o momento em que isso nos aparece, né? Acho que é interessante a gente pensar assim, né? Eu coloquei algumas vezes nos comentários, né? O Heidegger está falando de algo que é como assim, aquele momento em que a gente se dá conta de uma coisa, quando cai a ficha, né? Então, ele está tentando pensar algumas experiências em que cai a ficha de algumas coisas, né? Então, o tédio seria a experiência em que cai a ficha dessa situação em meio ao todo, dessa nossa situação em meio ao todo. Daí, como ele passou para a dimensão dos afetos e mencionou o tédio, ele em seguida se pergunta, né? Ele coloca dois outros afetos como possibilidades. Será que por esses dois caminhos a gente chega lá? E aí ele menciona a alegria e o amor, né? O que, como eu brinquei na última aula e reforcei no comentário, né? É raríssimo o Heidegger falar de alegria e amor, né? Geralmente é angústia, tédio, morte, sombrio o negócio, né? Então, inclusive, né, muitos autores que partem do mesmo solo teórico, digamos assim, vão criticá-lo por isso, né? E tentar colocar outros sentimentos. Por exemplo, a Edith Stein, a Hannah Arendt, né? Vão parte do mesmo solo, mas em vez de enfatizar a morte, vai enfatizar o nascimento, né? A Edith Stein vai falar da alegria por oposição à angústia, enfim. Mas o fato é que a gente com isso já se situou, já se colocou aí num cenário, né? numa maneira de pensar a questão que tem base, né? Que reconhece a importância dos afetos para entender do que a gente está falando, no fundo, né? Porque é disso que se trata. Temos que entender que nada é esse aí, né, que apareceu e que aparece no próprio discurso da ciência. Do que a gente está falando quando fala de nada, né? E ele está tentando mostrar, olha, só pensando logicamente a gente não vai entender isso. Então ele vem para a dimensão dos afetos. Passa pelo tédio, alegria, amor, depois vai aparecer o medo, a ansiedade. Então a gente pode pensar em várias, né, tonalidades afetivas, que é uma maneira como o Casanova traduz uma das expressões ali que o Heidegger usa, né, estímulo. Várias tonalidades afetivas que caracterizam o nosso ser, o nosso estar no mundo, né? E que todos nós conhecemos essas tonalidades afetivas, todos nós sabemos, né, o que é estar alegre, triste, entediado, com medo de alguma coisa, com ansiedade e angustiados, né? Quer dizer, são palavras que a gente usa. Então, o que ele está dizendo tem a ver com esses significados que as palavras têm no dia a dia, né? Não está falando de algo de outro mundo, né? Ele está falando de algo que é muito próprio do ser humano. E daí ele vai chegar naquele que seria de fato o afeto mais adequado para tentar entender o nada, né? E aqui, então, são termos que ele usa, né? Porque o Heidegger vai usando as palavras, né? Fazendo, enfim, toda uma ginástica metafórica, né? Digamos assim, para tentar exprimir certas coisas. Então ele explora, né, a língua alemã nesse sentido. Enfim, então aí tem várias palavras que a gente, ao traduzir para o português, fica experimentando diferentes possibilidades, né? Tem diferentes propostas de tradução para cada uma delas, enfim. Mas a ideia é que são assim, coisas como um certo modo de afinação com o mundo, né? Um certo modo de estar disposto no mundo, disposto num sentido que é também intelectual, mas é afetivo, né? Uma certa afinação afetiva com as coisas, enfim, são noções desse tipo, né? Que de alguma maneira nos mostram coisas do mundo. E esse mostrar de coisas no mundo por meio dessas disposições afetivas, né? Esse desvelar, esse mostrar que passa pelos afetos, é algo fundamental, é um acontecimento fundamental do nosso ser aí. É alguma coisa que é muito constitutiva do ser humano. Tá? Aí aqui eu vou engrenar, né, um pouco mais na leitura dos comentários do texto. Por que ele chama de acontecimento fundamental? Porque nesse desvelamento, né, nesse desvelamento do todo, em particular no tédio, né, que ele tinha mencionado, nesse dar-se conta, né, nesse cair a ficha de nossa imersão nesse todo, que percebemos o radical significado de existirmos. Seria como aquele momento em que Agostinho vê o invisível nas coisas invisíveis.
Se vocês se lembrarem daquele, né, a gente teve 2 aulas sobre Agostinho. Na primeira a gente leu um texto em que ele falava do período em que ele era platônico, e daí, né, ele depois da conversão mudou e passa a ver as coisas de outra maneira, né? Uma coisa que marca a virada é que ele passa a ver nas coisas visíveis o invisível, né? Só que, vamos dizer, houve uma modulação na maneira como ele se relaciona com o mundo que é muito mais afetiva do que intelectual, porque ele está, né, lá no texto, ele está pensando as mesmas coisas que ele pensava, lendo os platônicos, só que agora essas coisas têm outro sentido, têm outro significado. Então, o Heidegger certamente está falando de experiências como essas, não que ele esteja se referindo especificamente a de Agostinho, mas certamente a de Agostinho é uma das que estão no horizonte dele. É o momento em que o Agostinho e outros que estejam em experiências parecidas se dá conta, né, percebe, quando cai a ficha, de que o nosso entendimento não alcança, né, entendimento no sentido de uma faculdade intelectual que é, vamos dizer, estudada ali na lógica, né, bonitinho, dentro daquela caixinha. O entendimento não alcança esse conhecimento do todo, entre aspas, conhecimento aqui, né, não é o conhecimento empírico racional, sendo necessário um afeto, que no caso dele é o amor, né, no caso de Agostinho, segundo a gente viu, que o amor tem um papel decisivo ali, no Heidegger parece que, né, o decisivo é a angústia e não o amor, mas enfim, em ambos os casos, passa-se por um afeto decisivo, né, por uma experiência afetiva que é decisiva, uma experiência afetiva na relação com o mundo, em geral. Ele percebe, né, cai a ficha de que o entendimento não alcança isso, sendo necessário um afeto para chegar a isso, para ascender a essa compreensão da realidade. E aí o Heidegger vai dizer que assim denominamos sentimentos, entre aspas, né, porque ele está tentando dar um sentido mais preciso para essa ideia de afeto, né, para o papel que isso tem na nossa experiência do mundo, que não caia num sentimentalismo, digamos assim, né? Então ele tem um pouco essa preocupação. Então não é algo que aparece de maneira fugidia, aqui e ali, acompanhando o nosso comportamento pensante e volitivo de vontade, né? Nem um simples impulso que o ocasione, nem um estado meramente dado. Então ele está dizendo, olha, o que eu estou chamando de sentimento não é isso, nem isso, nem isso, nem aquilo. Ou seja, ele está simplesmente dizendo o que não é. E pensem bem, né? Como compreender um afeto como o tédio, o amor, a alegria ou a angústia, ou o medo ou a ansiedade? Como compreender? Eles são objetos que nós pudéssemos isolar de outros objetos, pegar uma cadeira, uma lousa, uma coisa assim? Não, né? Claramente não. Como o pensamento à vontade, né? Quer dizer, como se a gente pudesse, né, recortar o pensamento à vontade. Não, é algo que está mais difuso, né? Ele está tentando chegar nisso. Então, basta a gente tentar, cada um de nós, tentar definir o que é um afeto, né? O Sócrates várias vezes colocava os seus interlocutores nessa situação, né? O que é a alegria? O que é o amor? São palavras que a gente usa no dia a dia. A gente se refere a estados nossos, né, com essas palavras, mas se a gente for tentar definir, a gente não consegue, né? E aí isso mostra a dificuldade que ele está falando, né? E aí ele prossegue dizendo, mas justamente quando as afinações afetivas, né, então esses humores, afetos, nos trazem de tal maneira para diante dos entes, em sua totalidade, elas escondem de nós o nada que procuramos. Então é como se no tédio, então a gente se sente, bom, nós estamos, né, imersos em meio às coisas, né, de uma maneira completamente indiferente. Mas nesse momento a gente não está percebendo nada, o nada está escondido, como em geral o nada está dissimulado, né? Isso ele vai dizer em outros momentos. Acreditaremos ainda menos agora que a negação dos entes em sua totalidade, revelados de maneira afinada, coloque-nos diante do nada. Então o tédio, essa sensação de indiferenciação, de mistura, né, com as coisas, não está trazendo por nada. Porque algo assim só poderia acontecer de maneira adequadamente originária, fundamental, né, em uma afinação afetiva cujo mais autêntico sentido desvelador lhe permitisse revelar o nada. Então ele ainda está buscando esse afeto.
E aqui começa a ficar clara a especificidade da angústia, né? Embora ele ainda não tenha nomeado, né? Mas a gente já sabe, a gente já leu, né? Inclusive na aula a gente foi até a angústia, a gente já sabe que ele vai passar a ela, né? Aqui está já clara a especificidade dela em relação à alegria, ao amor, ao tédio, ao medo, à ansiedade, né? Talvez o tédio nem tanto, né? Aqui eu agora corrigiria isso, deixaria sem o tédio aí essa frase, a gente vai entender daqui a pouco por quê, mas de qualquer modo, alegria, amor, medo, etc., nos conectam positivamente ao mundo. A gente tem uma conexão, quer dizer, a gente ama alguém, a gente se alegra com algo, né? A gente tem medo de alguma coisa e assim por diante, né? Então tem sempre alguma coisa específica e nós estamos conectados, nós estamos interessados, vivendo, engajados no mundo, né? Conectados às coisas. Já a angústia, a partir da sensação concreta de nossa anulação, que a gente vai ver, né, na terceira parte sobretudo, nos leva realmente a realmente vivenciar o nada, numa espécie de desconexão do mundo, uma não conexão. Acho que essa ideia é importante, porque ele está descrevendo, né, ele está contrapondo a angústia, afetos que nos conectam positivamente, né? Eu quero muito isso, né? Eu adoro aquilo, né? Eu fico alegre quando isso acontece. Então, são afetos que falam, né, que exprimem a nossa ligação com as coisas, com os nossos objetivos de vida, né? As coisas que a gente gosta de fazer no dia a dia, seja no trabalho, seja no lazer, né? São afetos ou sentimentos que falam dessa conexão. A angústia vai se caracterizar exatamente pela total desconexão. Quer dizer, é um momento em que tudo aquilo que até agora há pouco fazia sentido, deixa de fazer sentido, né? Então eu deixo de ter conexão com as coisas, com as pessoas e assim por diante. É como se o mundo desaparecesse. Então esse elemento essa oposição entre conexão e desconexão é importante para entender a angústia. Fala. Professor, você poderia explicar melhor o que é o nada? Eu não entendi muito bem. Então, ninguém entendeu ainda, né? Vai tirar a prova, né, professor? Então, justamente, ele está tentando chegar aí. Vamos acompanhar o raciocínio, né? Para tentar entender o que é esse nada, né? Mas o nada, ele está ligado a uma ideia de não, de negação, né? E ele está tentando justamente, a partir da dificuldade de dizer o que é o nada, esse é o ponto de partida, ele está justamente dizendo, olha como é difícil falar sobre isso. É muito difícil. Então, a gente tem que tentar entender por meio dos afetos. Então, é como se isso já nos desse uma primeira pista, né? A gente tem uma vivência do que seria o nada quando a gente se desconecta, né? Daqui a pouco eu vou dizer, a gente poderia pensar, né, em vários momentos aqui, a gente poderia pensar em fenômenos que são analisados no âmbito da psicologia, da psicanálise, etc., né? No caso, a gente poderia pensar parece que ele está descrevendo uma depressão profunda, né? Uma pessoa simplesmente não quer mais nada, né? Ela se desconecta de tudo. Isso seria uma experiência do nada. Ela não quer mais nada. A palavra nada vai aparecendo. Mas seria algo que a gente experimenta de algum modo. Fala. Então a gente descobriria o que é o nada vivendo no tédio? Na angústia, né? O tédio nos mostra o que é o todo. Só que no fim das contas, o tédio e a angústia é o que eu vou sugerir daqui a pouco. Eles meio que se complementam nessa compreensão vaga, fugidia, né, que nós temos a partir de experiências afetivas de tudo nada. Tudo barra nada, digamos assim, né? Mas o tédio está mais ligado a esse mergulho em tudo. Mas eles estão relacionados, porque quando você se percebe simplesmente misturado a tudo, ao universo inteiro, você já está quase desconectado, né? Como se um levasse ao outro. Tá? Então, ele está se perguntando, acontece essa afinação, quer dizer, tem esse afeto? Que afeto é esse que nos coloca diante do nada? Né? E aí ele vai responder, esse acontecimento é possível e também efetivo, ainda que um tanto raro, apenas por instantes, na afinação fundamental da angústia. Então ele aqui responde, é angústia. Tá? E aí ele diferencia a angústia da ansiedade e do medo, vai falar que não é nenhum nem o outro, né? Porque nos dois casos você tem medo de alguma coisa ou ansiedade por conta de alguma coisa, né? Então eu comento aqui, né? Não confundir com medo e ansiedade.
porque neles ainda estamos conectados positivamente ao mundo. Então, quando eu falo conectado positivamente, eu estou pensando o quê? A possibilidade de uma desconexão, que é uma negatividade dessa, né, dessa positividade. Alguém levantou a mão? Fala. Professor, se o nada, né, é a negação da totalidade dos entes, e a negação ele fala que está no âmbito do entendimento. Isso. Só que ele fala que para você entender o nada, você tem que usar a angústia, que está no âmbito existencial, né, Isso. do entendimento. Isso. Mas então ele reconhece que o entendimento, né, nesse negócio de negação, ele também é fundamental para revelar o nada? Também porque a gente está o tempo todo pensando e ao mesmo tempo sentindo. Então você não tem como separar a rigor. O entendimento está junto. Só que esse sentido mais específico que a negação tem no âmbito da lógica, né, que você... O que significa a negação no âmbito da lógica? Né? Assim como eu posso dizer a lousa é verde, eu posso dizer a lousa não é azul. Né? Então a negação ela tem simplesmente esse tipo de sentido. Né? Então eu vou falar S é P, S não é P. Ou S é não P. A negação ela tem uma função conectiva puramente formal. Né? Em alguns momentos ele fala isso. Né? Não é por aí que a gente vai entender o nada. O que ele está tentando mostrar é que esse modo de pensar, né, esse sistema de regras que constitui a lógica, assim como a matemática, né, e que é necessário para o conhecimento científico, está dentro, vamos dizer assim, de uma certa caixinha, tudo isso só acontece porque nós existimos. E o existir e o não existir são anteriores a qualquer pensamento de sim e não. Quer dizer, o sim e o não eles têm que ser existentes antes da lógica. Ele está tentando mostrar a anterioridade da existência em geral em relação ao pensamento da existência. Eu tenho que compreender a existência em si mesma, não só um pensar abstrato. Por isso que é difícil, só que a gente está acostumado a pensar abstratamente, a gente está acostumado a proceder abstratamente no sentido de ter definições. Né? Ora, mas ele não tem como dar uma definição do nada, isso é impossível. Ele está justamente tentando mostrar como essa anterioridade existencial do sim e do não, né, do afirmar e do negar, é que vai tornar possível a negação que está lá na lógica. Né? Então, o sim e o não eles têm que ser anteriores, é um pouco isso. Né? Mas, claro, a gente não conseguiria chegar a isso se nós não fôssemos racionais, se a gente não pensasse. Né? Só que o que ele está mostrando é que só o pensamento sozinho, quer dizer, essa ideia de isolar o elemento racional do resto que nos constitui, é o equívoco de toda essa tradição empírico-racionalista. O equívoco está em querer isolar o pensamento do resto. Fala. Professor, e onde entra o TED? Seria uma afinação afetiva? Isso, como angústia. São duas afinações ou tonalidades afetivas, ou afetos, né? Que dizem respeito a como a gente se relaciona com o mundo. No caso do tédio, a gente se perde nas coisas, a gente se mistura de uma maneira indiferente, né? que é aquele momento que a gente não está fazendo nada, né? A gente justamente, de repente você se percebe assim totalmente sem vontade, né? Mas você se percebe no mundo, né? Misturado às coisas. E na angústia você vai se perceber desconectado das coisas. Então é como se um levasse ao outro. Mas não é a mesma coisa que, por exemplo, a alegria, o amor... Não. Porque A esses... alegria e o amor conectam. Isso. O TED faz a pessoa vagar por dentro dela. E a angústia desconecta. Isso. Fala. Então o tédio ele também pode chegar a alcançar nada pelo tédio? Então, é como se a gente vai chegar nisso. O tédio leva ao todo e a angústia ao nada, mas na verdade é como se fossem duas faces da mesma moeda. Então na verdade eles vão se complementar. Eu vou chegar nisso daqui a pouco. Tá? Mas enfim, uma outra característica fundamental, portanto, né, da angústia é que, como não tem isso ou aquilo, né, no medo eu tenho medo, por exemplo, né, do leão vindo na minha direção. E aí eu vou sair correndo, vou tentar ver como é que eu me salvo. Né? Tem um objeto específico. Né? Eu me alegro, sei lá, com
uma festa, né? Eu amo determinadas pessoas e assim por diante, né? Então, são afetos de conexão. O tédio e a angústia, não. E no caso da angústia, principalmente, há essa indeterminação, né? Então, eu não sei o que me angustia, né? Por isso que eu fiz esse paralelo com a depressão, né? Geralmente, a depressão não tem um fato do mundo. É diferente de uma tristeza, né? Eu posso ficar triste, por exemplo, porque alguém morreu. Eu posso ficar triste porque eu não consegui algo que eu queria muito, né? Ou porque eu perdi o emprego. São fatos específicos que causam a tristeza, né? No caso da depressão seria justamente essa desconexão que não tem bem uma causa. Fala. Também é uma outra possibilidade. Eu pensei aqui na depressão, né, mas acho que tem vários fenômenos que a gente poderia relacionar com isso que ele está chamando de angústia. Só que ao mesmo tempo ele está dizendo que essa angústia ela acontece por alguns instantes, então não se confundiria com esses estados propriamente patológicos, né, porque é mais como se fosse assim, um dar-se conta, né, é como se você conseguisse imaginar o que a pessoa depressiva está sentindo. Como se você conseguisse, digamos, se colocar no lugar dela, né? Como se você conseguisse se imaginar morto também, né? Quer dizer, a ideia da morte, você pensar, bom, né, é o nada, né? É o seu nada, é o nada de cada um de nós, né? Você imaginar, em algum momento, tudo isso deixa de existir, né? Então, há um trazer esse fato da morte para o presente, né? Não no sentido de realizar a morte, né? Mas no sentido de dar-se conta, de cair a ficha do que isso significa, do quão radical esse acontecimento é. A questão diz respeito a isso, né? É uma questão muito de dimensionamento, de perceber o tamanho da coisa, mais do que sim ou não e definições. Cai a ficha do tamanho que essas coisas têm, né? Então, fala. Rapidinho, só uma coisa que eu acho que eu perdi um pouco. Então, é meio que como se o amor ligasse a parte do mundo e o tédio e a angústia, essa questão do nada, porque eu acho que eu perdi um pouco o contexto do amor ali. O amor te conecta com alguém, né, com alguma coisa do mundo. Tá. E aí o tédio e a angústia... Tem mais a ver com a desconexão. Ah, entendi. Tá? Então vamos pensar, eu acho que isso ajuda, pensar em termos de conexão e desconexão. Por isso que a colega lembrou da ideia de uma dissociação, né, da realidade. O pessoal na outra turma lembrou uma coisa que vocês viram em Durkheim, né, a anomia social. Então tem a ver com esse, né, um descolamento do social, né? Então, tanto é que aqui eu falei, né, determinar o que nos angustia implicaria indicar algum objeto no mundo. Mas se já não há nada no mundo, né, que nos diga ou que me diga a respeito, a própria indeterminação, o vazio de interesse, vontade ou conexão é o que de fato angustia, né? Essa falta, essa ausência, esse nada de vontade, esse nada de interesse, esse nada de sentimento e assim por diante, né? De sentimento no sentido do amor, por exemplo. Por isso que eu disse, né? Também poderíamos pensar a angústia como uma depressão profunda. É como se tudo desaparecesse de repente e somente eu, ou tu, ou ele, né? Enfim, um de nós, sobrasse no imenso vazio. Tá? Ou seja, 3 pontos, a angústia revela o nada. Né? Então ele chega a essa conclusão. Na angústia nós temos a experiência do nada, porque justamente é esse nada de vontade, nada de interesse, assim por diante. Ele vai dizer, nós flutuamos na angústia. Né? Veja, somente o puro ser aí na tormenta desse flutuar, onde nada lhe serve de apoio, está ainda aí. Né? O texto também é muito bonito. Né? Esse texto, é importante lembrar, né? Não tinha falado na outra turma, vou enfatizar agora. Né? É um texto para o Heidegger assim, muito especial, porque, vejam, como eu já falei, é a conferência que ele está proferindo como aula inaugural na Universidade de Freiburg, que era o sonho dele, ser professor lá. Ele está substituindo o Russell, que foi o mestre dele na fenomenologia. Né? Então, assumir esse cargo tem uma importância enorme para ele. Ele acabou de publicar Ser e Tempo, que já é uma obra que está se tornando conhecida. Né? Ele está, em grande medida, partindo da filosofia que ele expõe ali para
falar nessa conferência. Ele está falando para um auditório de cientistas, né? Enfim, então é um texto que ele preparou assim né, artesanalmente. E que ele tanto valoriza que ele vai fazer outras edições, tem até algumas notas de rodapé, né, dessas outras edições. Numa delas ele vai escrever um pós-fácil, na outra ele vai escrever uma introdução, que são do mesmo tamanho, se não maiores. Né? Então ele volta muito a esse texto em outros momentos, né, lá nos anos 40, final dos anos 40. Né? Então é um texto para o qual ele dá muita importância. Né? E acho que o trabalho que ele está fazendo aqui é muito no sentido de tentar capturar o leitor, o ouvinte, né, lá no caso, mas o leitor também, porque ele publica esse texto, e o Heidegger publicou pouca coisa em vida. Né? Das obras completas dele, só 16 coisas ele publicou. 16 volumes, né? E são 100. Então, imagine o quanto ele escreveu e não publicou. Né? E esse não, ele fez questão de publicar e publicar mais uma vez, né? Com adendos. Então acho que tem também quase uma beleza literária, né, no texto, e com isso ele está tentando captar, né, o leitor para uma certa atmosfera, porque é nessa atmosfera que se pode ter, né, essa experiência que ele está chamando de uma experiência do nada. Né? Então, e aí ele passa agora, vendo que ele está vindo no começo, né, num diapasão mais racional, ele está dialogando, ele está se contrapondo, né, à lógica, então ele começa com um linguajar mais científico mesmo, né, conceitual, lógico. O texto ele vai gradativamente se tornando mais metafórico. Ele passa a uma linguagem mais literária do que científica. E isso é muito interessante, porque na obra do Heidegger como um todo, ele vai cada vez mais, a partir daqui, principalmente mais para frente, né, meio que deslocar a função de exprimir essas coisas, digamos assim, o nada, o ser, etc., para a arte, para a poesia, principalmente. Né? Porque o discurso conceitual científico realmente não dá, ele não consegue falar sobre isso. Né? Então é preciso uma outra linguagem. Ele mesmo aqui no texto ele está mudando a linguagem, né? Ele está caminhando para uma outra linguagem. Né? Então a gente vê a angústia nos tira a palavra. Como a totalidade dos entes nos escapa e assim o nada se impõe, todo dizer se cala perante ele. E por aí vai. Né? Então nós perdemos a palavra, isto é, perdemos a linguagem. A ausência de palavras, de novo, o nada de palavras, né? Toda ausência, né? Todo não de alguma coisa, como que revela o nada. Então, a ausência de palavras também revela o nada. E aí a gente poderia pensar, acho que eu mencionei na última aula, né? O caso do Wittgenstein, né? O silêncio de Wittgenstein. O Wittgenstein, né, no livro dele lá, o Tratados Lógico-Filosóficos, ele procura estabelecer todo o conjunto de proposições, né, de enunciados possíveis de serem feitos com algum sentido pelo ser humano. Por quê? Porque tem contrapartida em fatos. Então, e aquilo é uma espécie de bíblia do Círculo de Viena, do neopositivismo lógico, que é justamente falar, olha, está aqui. O que a gente pode dizer está nesse círculo aqui. Saiu daqui, não tem o que dizer. Sobre o que não se pode falar, deve-se calar, é a frase dele. E o que ele faz? Ele escreve, publica esse livro e se cala. E vai ser jardineiro, né? Vai dar aula numa escola primária. Ele para por um tempo de fazer filosofia. Por quê? Justamente porque chegou num ponto que não tem mais o que dizer. Ora, né, o Heidegger, de certa maneira, está querendo justamente falar sobre isso. Está tentando falar sobre isso que o Wittgenstein não quer falar. Porque ele acha que não dá. Então percebam como a gente está numa areia movediça. Né? E curiosamente, acho que eu mencionei, né, essa conferência, né, vai ser objeto de uma crítica muito dura por parte do Carnap, que era do Círculo de Viena. Ele escreve um texto em 31, né, falando, olha, isso aqui não faz sentido nenhum, né, ele cita passagens e tal, esculhamba o texto do Heidegger. E aí o Wittgenstein, que supostamente seria um aliado dele, né, fala, bom, tudo bem, de fato, né, o Heidegger escreve umas coisas que não tem muito sentido, mas ele está falando do que é mais fundamental. Pode estar falando errado, mas
Ele está apontando para aquilo que é mais fundamental. O próprio Wittgenstein vai dizer isso. Porque a atitude do cara e de tantos outros vai ser no sentido assim, nós não precisamos disso, nós não precisamos pensar nisso, nós não precisamos, o ser humano pode viver sem isso. E o Heidegger está dizendo, não, nós precisamos disso, e o Wittgenstein está dizendo, bom, de fato não tem como viver sem isso. A divergência é se dá ou não dá para falar. Né? E como falar? Quem que tinha levantado a mão? Se cair a ficha da dimensão do mundo que você disse, seria a mesma coisa que... Se cair a ficha o quê? Desculpa. Cair a ficha da dimensão do mundo. Do Seria mundo? a mesma coisa que o Ah, nada, sim, tá. Seria a mesma coisa que o nada ser a suspensão do sentido da totalidade dos entes? Acho que dá para dizer sim, algo nessa direção, né? O sentido se vai, né? Então é ausência, sentido. Então veja, tem sempre alguma, né, são ausências que vão marcando nada. E ele vai falar de experiências, né, de algumas coisas um pouco para frente, que eu acho que são mais ilustrativas ainda. Que na terceira parte, né, que a gente vai entrar agora, é que ele vai de fato tentar caracterizar um pouco mais o que é essa experiência, né? Quais são os fatores que constituem essa experiência. Paulo. O ser aí é o que mesmo? O ser aí somos nós. É o ser humano. Que ele caracteriza como ser aí porque ele está tentando sair, né, se contrapor àquela concepção da filosofia moderna de que o sujeito e o objeto são coisas diferentes. Nós estamos aí no mundo, né? Nós somos um ser no mundo. A ideia, na verdade, ele pega a palavra Dasein, né, que é a palavra para existência normal, e mostra como que ela é constituída. Dasein, ou seja, aí, ser, né? Ser aí. Mas ele está se referindo ao ser humano quando ele fala ser aí. É possível dizer que tanto a angústia quanto o tédio é um estado passivo com o mundo, enquanto na angústia você só não é, no tédio você fica num estado de contemplação sem ter uma participação ativa? Pode ser, acho que é uma boa, né? Porque a passividade o que é? É a ausência de ação, né? A ausência de atividade, né? Então é um momento em que você como que, ainda que por alguns instantes, né? É como se você saísse do mundo, né? Então você está só contemplando, né? Ou só sofrendo, né? Então ele termina essa segunda parte, né? Chegou na angústia, aí ele se pergunta, mas o que está em jogo no nada? Né? Como se ele dissesse, o que isso, né? O que o nada, tal como até aqui caracterizado, que não nos definiu nada, né? Implica de fato para nós, né? Qual é o que isso realmente significa, né? Qual é o impacto que isso tem na nossa existência? O que muda com a experiência do nada? Esse tipo de questão ele vai enfrentar agora, quando ele fala em responder a questão. Que é um responder a questão, que né, a gente vai chegar num ponto em que ele fala, pronto, nós chegamos onde a gente queria. Mas não é bem um responder, né? É um responder que é um caracterizar num sentido muito amplo, né? E o texto vai terminar com uma pergunta, né? Então, coloquemos o responder entre aspas, né? Mas ele vai dizer aqui então, já conseguimos o que era, a princípio, a única resposta essencial para nossos propósitos. Ele chegou na pergunta pelo nada. Então agora ele fala, basta garantir que a pergunta pelo nada continue efetivamente colocada. Para tanto, é necessário que completemos a transformação do ser humano em seu ser aí. Então, o ser humano é um ser aí, mas aqui ele está falando de uma transição de ser humano para ser aí. Que toda angústia faz acontecer conosco, de modo a captar o nada nela anunciado, tal como ele se manifesta. Então a gente precisa completar ter uma transformação aí. Com isto se impõe ao mesmo tempo a exigência de manter excluídas de fora as caracterizações do nada que não tenham brotado de seu próprio anunciar, as caracterizações que ele já tinha mencionado antes, e que ele foi dizendo, olha, não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui. Então ele está dizendo, olha, a gente precisa manter esse estado de coisas, digamos assim, né? Aquelas definições afastadas e a pergunta aberta, né? Então, né, tanto é que eu faço esse comentário aqui, basta manter aberta a questão. O que também significa nos mantermos abertos, aqui tem um errinho, né?
o nos ficou no começo. Nos mantermos abertos para ela. Tá? Ou seja, isso seria característico, na verdade, da filosofia enquanto tal. Porque, de novo, né, isso a gente falou, o Theo falou bastante na última aula. O Heidegger está chamando aqui de metafísica, algo que ele também poderia chamar de filosofia. Né? Aqui ele está, depois ele fala menos em metafísica. Vai ter um texto de 55 que chama O que é isso, a filosofia, que ele vai usar argumentos semelhantes. Enfim, ele está pensando na filosofia aqui. Né? Seria constitutivo da filosofia que as questões estejam abertas e que nós estejamos permanentemente abertos para elas. Ou seja, não pode ter definição definitiva, para brincar com as palavras aqui, né? Definição, não. Né? Se acabarem as questões, né, se tudo tiver respondido, acabou a filosofia. Mas isto, né, manter aberto e se manter aberto, só pode acontecer em quem de fato viveu a experiência da angústia. Assim, nessa terceira parte do texto, Heidegger parece tentar assegurar que tenhamos a experiência da angústia, ou ao menos caracterizá-la o suficiente para que, em vivendo-a, saibamos do que se trata. Então seria, nesse sentido, um texto sugestivo, né, de como seria a angústia e como viver a angústia. Né? Quer dizer, não sei se ele está esperando que as pessoas estão ouvindo ele ali na conferência, ou os leitores do texto, ficarão angustiados lendo essa parte do texto, né? Nesse sentido de uma causa e efeito. Imagino que não, mas é como se ele estivesse caracterizando de tal modo que a gente se identifique, né, por já ter vivido situações parecidas, ou eventualmente, né, comece a olhar de outra maneira para situações como essas. Então, ele passa a falar sobre essa experiência. Né? Então, o nada se desvela na angústia, mas não como ente, né? Não como um existente particular entre outros. Tampouco é dado como objeto. Né? Não tenho como pegar o nada, olha, igual eu pego aqui essa cadeira e falo, olha, está aqui um objeto, eu posso descrever a cadeira e tal, falando do que ela é constituída. Não, o nada jamais vai ser algo assim, né? Uma cadeira. Então não é uma apreensão aqui no sentido de uma percepção sensível, né? De uma captação do objeto pelos sentidos. Não é isso. Ainda que se revele nela, por meio dela, não é como se o nada se mostrasse à parte, né, ao lado dos entes em sua totalidade, que estão na estranheza. Diríamos antes que o nada vem ao encontro na angústia em unidade com os entes em sua totalidade. Portanto, tem a ver com o tédio, que ele tinha falado que era quando os entes em sua totalidade apareciam. O que significa este em unidade com? Ora, é impossível representar o nada. O que tento fazer na lousa, né, brincando aqui com vocês, falsifica o nada, converte-o em algo que ele não é. Se eu pego, né, aquela caixinha que eu coloquei lá no slide, né, ou um círculo, ou o que for, e falo, bom, aqui está o todo de todas as coisas existentes. Né? Ora, o nada está aqui fora. Né? É isso que ele está falando. Não tem como representar o nada como do lado do todo. Essa representação, ela se dá mentalmente, de uma certa forma, né, que ele está dizendo, isso aqui não serve. Tá bom. É meio inevitável a gente, né, tentar pensar dessa maneira, mas eu mesmo, né, estou sempre fazendo esse tipo de desenho na lousa, mas olha, no fundo, isso aqui já deturpou a coisa. Né? Porque eu estou tentando um tipo de representação que não encaixa com o objeto. Com o objeto entre aspas, né? Então, porque a rigor a própria palavra, né? A palavra nada já é ela mesma uma falsificação. Pois, como vimos, a angústia nos deixa sem palavras. Né? O nada está ligado à ausência de palavras. Então, quando a gente usa uma palavra para se referir ao nada, a gente já está, de alguma maneira, falsificando, né? Ou falseando, perdendo o objeto. É algo impalpável, né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que é algo que acontece. Algo que acontece conosco também quando tentamos pensar ou representar o todo. Também quando a gente está tentando fazer isso. Essa impotência de representar, essa incapacidade, essa ausência de uma capacidade de representar, essa ausência de representação, essa ausência de palavra, é uma experiência do nada.
Então, algo que acontece também quando tentamos pensar ou representar o todo, que ele tinha associado ao tédio. Então, tédio e angústia parecem complementar-se ou retroalimentar-se, né? Quer dizer, parece que do tédio se vai para a angústia e um meio que alimenta o outro. Do todo ao nada, do nada ao todo, entre afetos que nos oprimem justamente por essa impotência representativa. Não poder representar o todo e o nada, e principalmente não poder explicar o todo e o nada aos alunos, né? O aluno me pergunta o que é o nada, eu não tenho como explicar direito, né? Essa impotência é o nada, de certa forma. E isso é angustiante, né? Então, na angústia, a totalidade dos entes que a gente tenta representar se torna frágil. Em que sentido isso acontece? Os entes não são, por certo, anulados pela angústia. Não é porque eu me angustiei que as coisas deixaram de existir, né? Eu me desinteressei por elas, talvez. Eu me desconectei delas, mas elas estão aí, né? De modo que assim sobrasse o nada, né? Então vamos apagar tudo que tem no universo para ver se sobra o nada. Não dá para fazer isso, né? Como isso seria possível se a angústia se encontra aí, de novo, em completa impotência face aos entes em sua totalidade? Aquilo que o colega falou, né? A passividade. É uma impotência, eu não posso fazer nada. Não é... Peraí. Assim. É antes o nada que propriamente se anuncia nos entes com os entes como que escapando em sua totalidade. Pensemos no universo, na imensidão do universo, tá? Algo que inclusive a própria ciência, o que é interessante e paradoxal, né? Essa mesma ciência que quer se proteger do desconhecido, né? Que quer estabelecer um círculo fechado e falar vamos ficar só aqui dentro, como se fosse uma toca, né? Essa mesma ciência nos mostra a imensidão do universo, nos mostra os buracos negros, né? Teve alguém que falou de buraco negro na penúltima aula, até coloquei aqui. Ela nos mostra isso. Então, ela nos dá ainda mais, né? Ela está querendo se proteger, mas ela dá munição para o inimigo, digamos assim, ou seja, para quem está tentando justamente mostrar a pequenez da ciência. Então, se a gente pensa no universo, na imensidão do universo, que é tão gigantescamente maior que o nosso pequeno planeta, se imaginamos que tudo isso é finito, e mais, que tudo isso poderia não existir, não é como se de repente uma enorme fragilidade abarcasse a tudo que nele existe, isto é, aos entes em sua totalidade, para usar o termo do Heidegger. Vocês estão conseguindo ouvir aí esse barulho? Bom, não é como se tudo parecesse escapar em direção ao nada, do mesmo modo como cada um de nós se esvai em direção à morte, e a gente sabe disso, né? Então, a questão de saber cair a ficha, dimensionar, né? É o nada, né? Que está no horizonte, quando a gente pensa na nossa morte. E do mesmo modo, né? Então, aqui a sensação de que tudo, e a ciência também nos mostra isso, né? Tudo que existe é finito, inclusive as estrelas, né? E os buracos negros são justamente o que engole as estrelas. Então, né, aqui eu pensei, né, não é como se o nada se anunciasse por si mesmo nessa imensidão. Daí talvez pudéssemos pensar nos buracos negros, né? Que tem um pouco, eu não conheço bem, mas tem um pouco a ver com isso, né? Eles engolem tudo, é como se fossem partes, né? Trechos do universo assim, indo para o nada. Então, na angústia não ocorre uma anulação de cada ente em si, né? Tampouco realizamos uma anulação dos entes em sua totalidade, para somente então conquistarmos o nada, né? O que ele já tinha dito no último parágrafo. Sem contar que a realização expressa de um enunciado negativo seria algo inteiramente estranho à angústia enquanto tal. Chegaríamos sempre tarde demais ao nada com essa negação que supostamente deveria fornecê-lo, que seria a negação da ciência, né, que seria uma tentativa de internamente
a dinâmica e as regras do próprio entendimento querer definir o nada, né? O nada já vem ao encontro antes disso, ele é anterior a isso. Essa ideia é fundamental. Nós dizíamos que ele vem ao encontro em unidade com os entes que escapam da totalidade. Fala. Sim. Que fala que o jeito dele, aí é tudo bem. Nada. Então, do ponto de vista filosófico, sim. ela realmente... E a própria religião também, né? Sim. Fala, Deus criou o mundo a partir do nada. Quer dizer, então, tanto a física teórica de mais, né, elevado escopo, né, como a religião estão, de alguma maneira, né, nesses limites do antes e depois, pensando no nada, né? Então, nada seria como uma essência primária dos entes? Talvez, né? Talvez ele esteja caminhando para isso, né? Mas algo que a gente experimenta através dessa... Porque por isso que nenhum ente é capaz de fugir dela, porque ela está presente em todos. É. E como ele vai dizer no final, né? Como, no fim, é quase como se o ser e o nada, né, se juntassem, né? Fosse uma coisa só. Então, mas é justamente, ele está pensando esse brotar do nada, né? Então, se quiséssemos realizar, né, realizar expressamente o nada, através do suicídio, por exemplo, né, que seria antecipar para já o nada, né, ou não chegaríamos a ele, porque já não estaríamos aqui, né, ou chegaríamos tarde demais, já não podendo conhecê-lo, representá-lo ou explicá-lo a ninguém. O conhecimento, entre aspas, né, a compreensão, digamos assim, do nada, tem de ser anterior a isso, né? Na angústia reside um recuar diante de 3 pontos, de alguma coisa, né? Ou, na verdade, não tem esse específico. Que, evidentemente, não é mais uma fuga, mas uma quietude fascinada. De novo, a ideia da contemplação, da passividade que você trouxe, né? Eu pensei no silêncio místico, que tem a ver com o que eu falei do Wittgenstein, né? Bom, simplesmente não tenho palavras, né? Ficar em silêncio, simplesmente fascinado com o fato de existirem coisas e não nada. Esse recuar tem seu ponto de partida no nada. Ponto de partida, veja. Né? Este não atrai para si, o nada, né, não atrai para si, mas é essencialmente repulsivo. Ele entra, né, o repelir de si enquanto tal, porém é a remissão fugidia ao ente que afunda na totalidade. Essa remissão repulsiva ao ente que escapa na totalidade, modo pelo qual o nada oprime o ser aí na angústia, é a essência do nada, a anulação. Aqui ele vai fazer um jogo com palavras do alemão que é muito difícil de trazer para o português, né? Em alemão tem o Nein e o Nicht, né? Que é como no inglês o no e o not. São 2 palavras para o não, né? Que dependem de que posição elas vão ocupar na frase, né? Mas, então ele está usando aqui o Nicht e o Nein, né? Que aparecem em palavras que são usuais, né? E aqui ele está falando do Nichtum, né, que seria... e o nada é nichts. Então, nein, nicht, nichts, né? Só um Szinho a mais. Ele faz um jogo de palavras aqui, né? Não é uma aniquilação, vernichtung, né? Nem uma negação, verneinung. A negação seria aqui, né? Já no interior da lógica, né? E aí é o nein. A anulação também não pode ser contada entre as formas da aniquilação e negação. O nada ele mesmo nadifica, né? Essa é uma famosa frase, muito citada. Se não me engano, o Carnap cita no tal texto, né, para mostrar que sentido pode ter um negócio desse, né, o nada nadifica, né, é uma frase célebre. O nada, ele mesmo, nadifica. O que significa isso, afinal de contas, né? Se a gente pensar que Heidegger está tentando descrever algo como a experiência de Agostinho na sua vivência interior de Deus, tá? Tentando pensar nesse tipo de experiência, né, como eu já falei, mas não especificamente naquela experiência ou naquele resultado a que Agostinho chega na experiência dele. Justamente porque ele não quer recorrer a nenhum vocabulário religioso, né? O Heidegger tem uma preocupação em separar o que é filosofia e o que é teologia, enfim. Aqui nós poderíamos pensar em afetos, né? Numa experiência como a que a gente viu Agostinho descrever ali, né? Para nós, em alguns trechos das Confissões. Que justamente são um livro que
fala o tempo todo de experiências, de vivências que são muito afetivas, né? Nós poderíamos pensar em afetos que são mobilizados, em geral, nesse tipo de vivência, né? Então, por exemplo, né, pensando na experiência religiosa mesmo, né? Ao mesmo tempo que há amor, como a gente vê Agostinho dizer, há também um temor reverencial por Deus, né? Similar a esse misto de fascínio e repulsão que nos tomam na angústia. Então, assim como Deus, digamos, né, tem o poder de aniquilar-nos, ou anular-nos a qualquer momento, né, tirar nossa vida a qualquer momento, o nada nos anula ao evidenciar, quer dizer, ao fazer a ficha cair, né? Ele está falando aqui de caiu a ficha, né? Nós nos damos conta disso. O nada nos anula ao evidenciar a nossa pequenez frente à imensidão do que nos excede, né? O Agostinho usa essa expressão, né? Algo que excede, né? Deus nos excede. Do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Então, nada no antes e no depois. Eu brinquei muito rapidamente, se a gente comparar com o tempo do universo, né, uma vida humana, né, assim como a Terra é uma poeira, né, um grãozinho de poeira, né, no meio do universo, né, o tempo de vida de um ser humano é um átimo, né, um nanosegundo no tempo do universo. De novo, porém, não se trata de aniquilar o ente, né, digamos, cometer o suicídio ou matar alguém, né, não é disso que se trata, evidentemente. Muito menos de uma negação meramente teórica, própria lógica. Trata-se de uma nadificação, ou seja, com essa ideia de nadificação, parece que ele está falando dessa experiência, né? Dessa experiência de viver o nada. Então, não é uma ocorrência fortuita, mas revela o ente em sua completa e a muito oculta estranheza enquanto absolutamente outro frente ao nada, né? Quer dizer, o ente, todos os entes, né, como o outro do nada, né? Então, no fundo, por mais que a gente, né, queira não representar, né, a gente acaba meio que tendendo a uma representação desse tipo, né? Mas é como se fossem os dois lados de uma mesma moeda, né? O todo e o nada, o ser e o não ser, o sim e o não, enquanto, né, propriedades da existência em sua essência, né? Para falar como a Laura tinha falado. Então vejam, né, de novo, né, o que eu falei do aspecto literário, né, que ele diz: na clara noite do nada da angústia aparece pela primeira vez a abertura originária do ente enquanto um ente, que ele é ente e não nada. Ou seja, poderíamos não existir, mas existimos. E mais do que isso, sabemos existir, né? Então vamos dizer, cai a ficha, vamos dizer, de que isso é uma espécie de milagre, né? Porque como é possível, né, não apenas que existam coisas e não nada, mas que nós existamos e que nós saibamos existir, né? É algo que, segundo a própria ciência mostra, né, pelo menos até aqui, nenhum outro ente no universo inteiro tem essa propriedade, né? Saber que existe. Claro, pode ter vida em outros planetas que a gente não conhece, mas, né, ainda assim, né, e ele diz: este não nada, que parecemos incluir retoricamente no texto, não é todavia uma explicação acrescentada, mas aquilo que torna previamente possível a manifestabilidade dos entes em geral. A manifestabilidade ou a revelabilidade, aqui a palavra Offenbar, offen é aberto, igual open, né? Então, Offenbar é aberto. Isso seria como, né, a propriedade de estar aberto, né, ou abrir-se, algo nesse sentido. A palavra Offenbarung, por exemplo, é a palavra que se usa para revelação no sentido religioso, né? Então é como se fosse, né, o abrir-se do existir, né, o brotar do existir, algo assim. Então, a essência do nada, originariamente nadificador, está em que ele coloca o ser aí pela primeira vez diante do ente enquanto tal. Então veja, aquilo que eu tinha falado, né? Do todo ao nada, do nada ao todo. Tem uma coisa circular aí, em que a gente está como que vivenciando, né, a própria origem do existir. Fala. Então, assim, é como se eles estivessem ainda trabalhando aquelas duas oposições do ser e do ente, só que o ser assume um contorno de nada.
Alguma coisa Então é assim, como né? que o ser e o nada estão na mesma esfera. Sim, Mais ou menos isso? sim, daria para dizer, quer dizer, é o que está na base de tudo, né? Sim, porque o nada, se tudo brota do nada, né? O ser brota do nada, então o ser e o nada estão na base de tudo. Então ele é como se o nada seria tipo, O fluxo temporal. o que joga o Isso. ser no fluxo do existir. Algo assim. No sendo, que são os entes. Sim, isso. Totalidade dos entes. Então esse jogar de ser para ente é o nada que realiza? Alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido, né? Por isso que a imagem da seta, né? O Heidegger era um pouco obcecado com isso. Fala. Eu fiquei um pouco confusa nesse negócio que você falou que é circular, porque vou fazer uma comparação com o Kierkegaard, que ele fala que você vai para o infinito e quando você volta você entende o finito melhor. Para o Heidegger você volta ao finito, quer dizer, ao ente, entendendo ele melhor, ou você continua entendendo nada sobre ele? Você tá no nada. Não, você volta. Você volta e tem uma ressignificação como nos outros autores, né? A questão é, até uma colega estava me perguntando isso depois, né, quando eu estava vindo da outra sala para cá. Você não tem como no Kierkegaard, ou no Augusto, né? Você não tem um salto de fé como no Kierkegaard, você não tem um encontro com Deus como no Agostinho, né? Então você não tem esse elemento claramente salvador, digamos assim, né, da fé. Mas você tem a perspectiva que vai aparecer aqui, mas vai aparecer de maneira discreta, né, porque não está próprio no tema da conferência, mas que é a liberdade e a autenticidade. Você volta vendo as coisas de uma outra maneira, e vendo dessa outra maneira você consegue como que direcionar de uma outra forma a sua própria vida. De uma maneira mais autêntica, mais própria, enfim, mais livre. Então, a liberdade vai aparecer daqui a pouco, né? No mesmo parágrafo aparecem duas coisas assim novas, né? Em 2, 3 aparece além, transcendência e liberdade. E aí a gente vai encaixar com isso que a gente estava, mas tem a ver com a sua pergunta. Agora uma coisa que ficou um pouco confusa. O nada é considerado finito ou infinito? Ele está em que posição? Porque assim, ele está correlacionado à base dos entes. Só que os entes numa característica finita, ou ele está mais característico do fluxo do ser que é infinito? Então, aí é difícil, né, porque, veja, a gente chegou numa espécie de limiar, né, da origem, né, de tudo. Essa é uma pergunta, inclusive, né, porque quando Heidegger chega nesse último ponto, ele chegou em algo eterno, né, que seria infinito, ou mesmo isso é finito, né? Ora, se você pensar que infinito é o não finito, é a ausência de finitude, então talvez o nada seja a insinuação do infinito, mais do que o próprio ser, né? Justamente porque, então você poderia pensar talvez somente o nada como infinito. E não o ser. O ser como sendo o acontecer ser infinito, né? Okay. A partir do nada. Mas o ser aí, por ele estar inserido nessa dimensão da totalidade dos entes, então aí, para o Heidegger, ele é finito. Não, nós somos finitos, claramente, né? O ser aí, então, é finito. Nós somos finitos. Acho que quanto a isso ninguém tem dúvida. Sim. Porque o ser aí somos nós, né? Okay. A questão é o ser em geral. A pergunta que você fez vale para o ser em geral. Okay. Se a gente pensar naquela ideia do fluxo temporal. O que a gente está pensando aqui, né, é se o nada, por ser justamente o não, até mesmo do existir finito, não é aquilo que é infinito. Só que aí é que tá. No invisível do Heidegger, desse fluxo similar ao tempo, o ser aí está preso nesse fluxo. Está preso no nada, como ele vai dizer daqui a pouco. Mas como que ele está preso no nada se ele é finito? Porque preso não é bem preso, né? Ele está retido ou contido pelo nada, porque ele sai do nada e volta para o nada. Então, vamos dizer, né? Nós estamos cercados pelo nada. Tá. Então é como se fosse a esfera do finito dentro da esfera do infinito. Talvez, né? Uma coisa assim. Mas esse passo para o infinito ele é muito difícil de dar, porque a gente já está nesse domínio absolutamente impalpável. Eu tenderia a achar que sim, né? Acho difícil pensar esse fundamento último, mesmo que seja nada, como algo finito, né? Mas aí que está, talvez
É isso que estou pensando aqui, né? O nada é a única coisa que talvez seja infinita. Coisa entre aspas, né? Porque não é coisa. Mas enfim, deixa eu avançar aqui. Então vejam, somente ao darmos conta, né? Ao cair a ficha de que, mesmo podendo não existir, ainda assim existimos, é que compreendemos a magnitude do existir, né? Do que significa existir. O nosso existir e o existir de tudo que está sendo conosco. Né? Está sendo, né? O ente exprime esse ser transitório, né? Enquanto somos. Ou seja, é isso que o Heidegger o tempo todo chama de entes em sua totalidade. Conseguimos, pela primeira vez, dimensionar de alguma forma essa grandeza, né? Essa grandiosidade. Né? Então, a gente não consegue dimensionar isso. Então, é somente com base na manifestabilidade originária do nada que a existência do ser humano pode passar ao ente, entrar no ente. Veja só essa expressão, né? Passar, entrar. A ideia é justamente de nascer no mundo, né? Vir para o mundo, ser jogado no mundo. Uma vez, porém, que o ser aí, de acordo com a sua essência, relaciona-se com o ente que ele é e com o que não é, com tudo aquilo que não é ser humano, por exemplo, que não é você, de acordo com a sua essência, ele já surge a cada vez, enquanto tal existência, do nada manifesta. Então, é exatamente aquela ideia, o surgimento do nada. Assim como a gente pensa o surgimento do próprio universo, a partir do nada, de tudo a partir do nada, né? Cada um de nós estaria sempre surgindo a partir do nada. Um pouco essa a ideia. Então, eu coloquei aqui, né? Se a gente pensar na ideia de Deus, né? Criando o mundo a partir do nada, aí vem a pergunta que tem tudo a ver com o que você falou. Não seria o nada, então, anterior a Deus? Né? Anterior ao Big Bang, na outra explicação, né? Enfim. Seria o nada, então, aquilo que é primeiro em relação a tudo? Não seria o nada, então, com tanto mais razão, anterior ao nosso, de cada um de nós, entrar no mundo, né? Entrar no ente, sendo? Isso não significa, então, que viemos do nada e que, portanto, só existimos, cada um de nós, a partir de um nada que nos é anterior, mas não vamos morrer também? E morrer não será voltar ao nada? Não estamos, assim, cercados pelo nada, como eu estava dizendo? Ora, sendo nosso antes e nosso depois, o nada nos retém, nos contém. Né? Uma expressão aqui também difícil de traduzir, né? Que é outra frase muito famosa. Ser aí significa, né? Portanto, existir enquanto um ser humano no mundo significa, 2 pontos, estar retido no nada, ou estar contido no nada, né? Ou estar pendurado no nada, alguma coisa nesse sentido. Fala. Mas ele falou sobre o seu nada existir antes de Deus. Mas Deus não seria um ser eterno, Não foi ele que falou, fui eu. Os trechos em azul são meus, né? São os meus comentários. Eu estou só jogando com essa ideia, né? Assim como dá para jogar com a ideia do próprio Big Bang, né? Numa explicação, né, da física, assim, de que o nada é anterior. Mas esse é um problema teológico de enormes proporções, né? Muito discutido na teologia. Como é que Deus pode ter criado o mundo a partir do nada? Então o nada existia antes dele? Isso é uma discussão que dá pano para manga no âmbito da teologia. Fala. Professor, tem uma hora que ele fala que sem o nada não haveria ciência, porque ele é meio que a base, que a ciência apoia uma base metafísica. Mas qual que é essa base metafísica? É tudo isso que ele está falando aqui, né? A existência do sim e do não é anterior ao sim e o não dentro dos enunciados científicos. O que ele está dizendo é, a ciência não pode disfarçar ou escamotear e fingir que não existe essa anterioridade da existência. Porque o que ele está tentando mostrar? Ele está tentando mostrar que a ciência se colocou num lugar tal que ela pretende, a partir de si, dizer o que pode e o que não pode ser considerado real. Estabelecer o mundo a partir de si. É como se o ser humano quisesse ocupar o lugar de Deus, digamos assim. Né? A ciência é o ápice desse colocar-se no lugar de Deus do ser humano. O que ele está tentando mostrar é, ao menos, o nada verdadeiro tem que ser anterior ao nada enunciado pelo ser humano, que está na linguagem humana. Um pouco nesse sentido, né? Só uma questão do vocabulário.
Ser aí somos nós. Somos nós, mas Nós somos entes, sim. Mas nós somos um ente diferente dos outros, né? Porque nós temos a Porque nós consciência temos, do nós ser compreendemos, exato. Então a nossa existência ela tem algo de peculiar. Professor, só uma coisa. Fala. Quando fala assim, que a gente veio do nada e vai embora, tipo, dessa maneira meio cíclica, né? A gente veio do nada e volta pro nada. É do conceito de, tipo assim, a gente não sabe o que veio antes da gente e não sabe o que vai acontecer depois da morte, então é meio que tudo entra no parâmetro de nada, por conta disso, essa desconhecida. Não é uma questão de desconhecido. Ele está tentando pensar de fato, né, o não, o nada mesmo, né? Do pó viemos ao pó voltaremos, né? Um pouco essa ideia de é o nosso nada, o nada de cada um de nós, né? O nada dessa existência finita. Agora, o que acontece? Né? Ele não está entrando tanto nesse mérito, assim, né? Mas ele está pensando o seguinte: olha, o não da nossa existência, ele é certo, ele vai acontecer, é uma questão de tempo, né? É o nosso nada, é a nossa anulação, né? Nós não existíamos e não existiremos mais, então o nosso nada, ele está antes e depois. E, né, quando a gente pensa o universo, também, né, parece que tem um nada antes e um nada depois, né? Enfim, ele diz, né, vejam, aqui é que entra, né, a questão da retendo-se no nada, o ser aí já está sempre além dos entes em sua totalidade. A este estar além dos entes chamamos transcendência. Veja, essas duas palavras apareceram do nada agora, né? Apareceram do nada, né? Como é que ele agora fala em além e transcendência? Ele não tinha falado nada disso até aqui, né? Então, de repente, além, como assim, né? Se no fundamento de sua essência o ser aí não transcendesse, ou, como vemos agora, se não se retivesse de antemão no nada, ele jamais poderia relacionar-se aos entes, nem portanto consigo próprio, né? Como assim? Então, o que significa aqui estar além dos entes ou transcender? Né? Bom, eu diria que significa, talvez, né, quer dizer, a minha hipótese aqui para interpretar, alçar-se, elevar-se, né, a ideia de transcender, né, mas num sentido que afetivo, imaginativo, intelectual, quer dizer, tudo junto, né, porque é o nosso existir como um todo, não dá para separar pensamento, emoção, etc., tudo junto, né, então compreensivamente num sentido amplo. Alçar-se a essa visão, entre aspas, né, a esse dar-se conta, esse cair a ficha do todo nada que parece constituir o antes e depois de tudo. Ou seja, aqui eu faço o gancho, né, que você sugeriu, a temporalidade enquanto tal. Quer dizer, aquilo que o Heidegger, né, em Ser e Tempo, chama de temporalidade. Né, como se, vamos dizer, você tem um movimento, né, um fluxo que é o próprio brotar do nada, é o próprio brotar do ser a partir do nada. Né? Como se fosse assim. Esse movimento, ele é constitutivo de tudo. E a gente só se dá conta disso, né, quando a gente coloca em risco a nossa própria, entre aspas, né, o nosso próprio ser. Então, sem tal visão, nossas relações mundanas não seriam propriamente nossas, mas tão cegamente determinadas quanto qualquer outro evento no mundo. Em outros termos, 2 pontos, eu jogo para ele. Sem manifestabilidade originária do nada, ou seja, sem esse brotar do nada, não há ser aí mesmo, não há ser si mesmo, nem liberdade. Aí agora aparece outra palavra que não tinha aparecido. Liberdade. O que será que ele está querendo entender aqui por liberdade? Fala. Eu só não entendi o que é o além do ente. Você pode repetir essa parte, por favor? Tá, então, né, pensando o ente, né, como o ente em sua totalidade, ou seja, tudo que existe, né, é como se fosse um elevar-se acima, né, num sentido compreensivo, contemplativo, talvez, né, que é isso que eu falei, né, imaginativo, afetivo, etc., mas é como se a gente conseguisse ver, entre aspas, né, como aquele negócio do Agostinho, né, como se a gente conseguisse ver de uma perspectiva que está acima de tudo, né? Como se a gente conseguisse ver a totalidade, né? Ainda que por um instante, daí a gente volta, é como a infinitude do Kierkegaard,
né? É aquele instante em que você como que vê tudo, né? E volta, só que volta diferente. Essa é a ideia, né? Então, é um ir além, claro, imaginário, né? Num certo sentido, mas é real enquanto uma vivência. Esse fio visível do motor desse vai bem, essas coisas, é similar ao duplo movimento Kegel. Sim. E o ser do Infinito, nada, finito, infinito, finito, né? Tá, ok. Acho que tem esse mesmo movimento. Ô, professor, você falou que tipo, a gente vê de uma perspectiva, mas isso acontece através do sentimento. Seria tipo, ou só De da tudo. angústia. Não, a angústia é, vamos dizer, o que dispara essa possibilidade, né? É o afeto específico que nos leva a isso. Mas a gente, nesse momento, está tudo misturado, né? Quer dizer, a imaginação, o entendimento, né? A gente está pensando, a gente está imaginando, a gente está sentindo, a gente está tudo ao mesmo tempo. E isso constitui uma espécie de visão, né? Do todo. Como se a gente visse, né, aquilo ali que não dá para representar de uma maneira não representativa, digamos assim, né? Professor, essa parte do além doente também, além de ser parecida com do Kierkegaard, também dá para falar que seria o momento que você vê as coisas em si? Sim, né? Se a gente pensar nos termos kantianos, é como se fosse um momento em que você vai além dos fenômenos, né? E consegue ter uma perspectiva, né? Como se você tivesse, né, enxergado a coisa em si, digamos assim, né? Se você tivesse visto a coisa em si. Coisa que para o Kant era impossível, né? Você só pode pensar. É como se ele estivesse dizendo, né, um pouco num sentido parecido com o do Kierkegaard, não, né? É preciso dar um salto para o em si, é preciso passar por em si de alguma maneira, né? Então, esse transcender, sim, se a gente pensa nos termos do Kant, daria para dizer algo nessa direção. E aí vejam, por que a liberdade entrou aqui em cena, né? Se não houvesse indeterminação em nosso fundamento existencial, né, quer dizer, nesse brotar do nada, não haveria liberdade. Se mais específico, por que não haveria liberdade? Porque é preciso que o nosso ser jogado no mundo, com possibilidades à nossa frente, seja indeterminado, porque se ele fosse determinado, já estaria tudo previsto o que ia acontecer na nossa vida, né? Aqui tem um velho problema do determinismo versus liberdade. Inclusive dentro da própria visão religiosa, se a gente pensar, bom, Deus já definiu tudo, como vai ser, né? Ele é onisciente, então ele já sabe o futuro, sabe o que vai ser. Ora, isso é um problema teológico, que eu acho que, né, eu até coloco aqui que o Heidegger talvez esteja tentando falar disso, né? Como é que pode ter livre-arbítrio humano, então, se Deus já sabe o que vai acontecer? Então, quando o indivíduo decidir, na verdade, ele já estava decidido. Então é aí que entra essa coisa do nada ser até anterior a Deus. Isso eu que estou, né, fazendo um exercício aqui, mas de certo modo, eu acho que ele está, né, indo nessa direção. Né? Então, se não houvesse o nada como manifestabilidade, isto é, como possibilidade de ser brotando do nada, né, não haveria liberdade. No limite, é como se Heidegger tentasse resolver o velho problema teológico, né, que eu acabei de descrever. Então, é como se ele dissesse, né, ou bem Deus é o próprio nada, é essa fonte nula, né, mas essa fonte vazia gerando existência, essa espécie de vazio gerador de existência, ou bem o ser humano, com ou sem livre-arbítrio, seria uma exceção radicalmente inexplicável em meio aos demais entes, né? Que nós, como eu digo aqui, né, a gente se sabe livre, né? Então, a gente se sabe livre, mas para que isso que a gente sente, essa experiência de liberdade que a gente tem, seja efetiva, é preciso passar pela angústia, é preciso enfrentar o nada, um pouco essa ideia. Então, o que resulta do enfrentamento do nada, né? Como é que você volta dessa experiência? Você volta mais livre. Um pouco esse é o sentido. Quer dizer, você, no caso do que o Heidegger está descrevendo aqui, você não volta com Deus como Agostinho. Você não volta com salto, né, tendo dado o salto de fé. Mas você volta mais livre. Vamos dizer, tem um sentido positivo essa desgraceira toda. Né? Tem algum resultado tem algum resultado positivo. Né? Não, porque aquele autor, né, que a gente leu um texto, o Macquarie, né, que é um teólogo e que está comentando o Bultmann,
né, ele critica o existencialismo ateu falando mais ou menos assim, fazendo uma simplificação, é como se ele dissesse, olha, né, na perspectiva religiosa, você tem a angústia, você tem o sofrimento, mas você tem a salvação. Né? Aqui você tem a angústia, tem o sofrimento, tem essa desgraça toda e não tem salvação. Né? Então é melhor não passar por isso, é melhor continuar quietinho, né, na posição original. Tá? E qualquer compreensão outra de si, que não tenha passado pela angústia, vai ser uma compreensão determinada não por Deus ou pela natureza, no caso, mas pelo próprio meio histórico-cultural, pelo meio social. Né? Aquilo que eu falei na penúltima aula. A princípio, nós somos determinados pelo modo como o nosso meio funciona. Né? Então, a gente age como os outros agem, a gente pensa como os outros pensam, a gente fala como os outros falam e assim por diante. Né? Então a liberdade depende de uma experiência transformadora como essa. E aí nesse momento, então vejam, né? Assim que ele falou da liberdade, ele diz: com isso conquistamos a resposta à pergunta pelo nada. Imagino que o colega agora tenha absoluta clareza. Como é? Acho que agora tá claro, né? Agora entendeu tudo, né? Que ele está dizendo, conquistamos a resposta. Né? Agora, qual é a resposta mesmo? Né? Mas a resposta foi, né, toda essa experiência transformadora que ele descreveu, né, que acontece com a angústia. E que teria como resultado, portanto, a transcendência e a liberdade. Então, aqui ele vai reafirmar, né, que o nada não é um objeto nem um ente, etc. E aí, vejam, de fato, aqui há uma virada no texto. Né? Nesse momento, ele como que conclui um certo percurso, dizendo, chegamos à resposta. E aí ele traz de volta eventuais objeções ao que ele acaba de afirmar. Né? Então, ele vai falar, podemos verbalizar uma reflexão, uma inquietação, uma objeção que estava contida. Né? Então, o que poderiam perguntar, né, em cima de tudo que ele falou? Né? Ela não seria, né, a angústia e o nada, não seriam uma invenção? Quer dizer, o Heidegger não está inventando tudo isso? Né? Não seria um exagero? Então ele está trazendo aqui possíveis objeções. Né? Ele está falando para uma plateia de cientistas que podem estar, né, lá no fundo da sala, uns com os outros, né, falando o que esse maluco está dizendo lá na frente. Né? Então ele está imaginando o que né, os caras estão pensando e estão falando. Olha, isso aí é, né, conversa de maluco. E aí ele tenta responder, né, a essas objeções, falando, olha, em geral as coisas parecem ter sentido, então o nada ele fica dissimulado. Então de fato não é fácil perceber o nada. Né? E a tendência, qual que é a nossa tendência? O natural, digamos assim, né, do ser humano é a gente estar o tempo todo engajado nas coisas. Né? Então por isso que, né, muitas vezes a gente... Né, tem pessoas que não podem parar, você tem que estar fazendo coisa, tem que estar ativo. Se você para, a angústia vem e pega. Né? Então tem algumas vezes, o Kierkegaard tem algumas imagens bem nesse sentido, assim, que ele fala, a angústia está ali rondando, deu bobeira, ela ataca. Né? Então se você está o tempo todo ligado, fazendo mil coisas e tal, indo para lá e para cá, a angústia não pega, mas se você der bobeira, ela pega. Né? Um pouco isso. Então, normalmente, você não cai na angústia, mas você também está vivendo de uma maneira completamente acrítica, né, digamos assim, simplesmente seguindo o fluxo. Né? Então, o nada ele está operando o tempo todo. Né? E aí é interessante porque ele tenta mostrar como, na verdade, e a partir disso, né, ele vai discutir aqui como que o próprio lugar da lógica na filosofia, né? A relação entre filosofia e ciência e tal tem que ser repensada a partir de tudo isso. Tá? Então aqui, como eu digo, né, a circunscrição do conhecimento da lógica ou do empírico racional, né, já atende ao impulso negador, né, ou seja, não aquilo, só isso, não aquilo, que se coloca a serviço, a gente poderia dizer, do medo humano de ser o outro. Né? Ao dizer é só isso e nada mais, o que a ciência faz? O que a lógica faz? Ela se protege
do que ela mesma não é capaz de entender ou explicar. Né? Então você fala, não, isso não. Né? Disso eu não quero saber. Eu me protejo, só o que está aqui importa. Né? É uma proteção. Então, ela se protege do desconhecido, se protege de constatar sua própria fragilidade, se protege, talvez, né, a gente poderia dizer, de Deus. Né? Enfim, aí isso aqui está na pasta, tá? Vocês podem dar uma olhada depois, que já está dando o nosso horário, né? Mas acho que aqui... sim, ó, acho que dá para a gente terminar aqui com esse parágrafo, né? Mas esse desenvolvimento final aqui tem um pouco um sentido de corroborar, né, o que ele tinha mostrado antes. Então ele está falando como que o nada está agindo imperceptivelmente, por mais que a gente ache que não. Né? E aí ele fala da negação, que tem no âmbito do pensamento, mas tem negações que a gente sente muito mais. Né? Então ele vai dizer, a negação, no sentido lógico, né, pois a negação, estou aqui, não pode ser considerado o único, nem tampouco o principal comportamento nadificador em que o ser aí permanece atravessado, né, perpassado pelo nadificar do nada. Mais abissais do que a mera pertinência da negação pensante são a dureza de uma ação antagônica e a pungência de uma rejeição. Vejam, ele está falando o quê? Da experiência de ter alguém, por exemplo, contra mim, né? Algum de nós tem alguém contra. Então, quando você tem um enfrentamento, você experimenta o não, né? Você experimenta a negação na própria pele, né? Mais ainda numa rejeição, né? Numa rejeição amorosa, por exemplo, né? É a experiência de negação, a experiência de anulação pelo outro, né? São experiências de negação, experiências concretas, né? Assim também a dor do fracasso e a inclemência da proibição, né? Ora, quando a gente se esforça por alguma coisa, por realizar alguma coisa e fracassa, né? É uma experiência do nada. Quando nós queremos fazer algo, mas somos proibidos de fazer, algo que a gente eventualmente até considera que não teria por que ser proibido e tal, né? Nós experimentamos uma negação, né? A amargura da privação, em geral, né? Quer dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não posso. Né? Então a privação é um modo de vivenciar a negação, é um modo de vivenciar o nada. Tá? Então, enfim, o que eu desenvolvo aqui no comentário, né? A gente sente o poder do nada com muito mais força nesses casos, né? A cada revés fático, né? Enfim, então, e aí, né, só para encerrar, né, ele vai terminar, né, curiosamente falando de um salto, né, o que de novo sugere aí um paralelo com o Kierkegaard, né, dizendo que ele está querendo dizer assim, ó, sem isso não tem filosofia, né, sem angústia não tem filosofia, em outras palavras, né, sem essa desgraceira toda não tem filosofia. Então, filosofia é colocar a metafísica no caminho em que ela se dirige a si mesma e às suas mais expressas tarefas, que é o que ele está tentando fazer aqui, né? A filosofia só se coloca a caminho por meio de um salto da própria existência nas possibilidades fundamentais do ser aí como um todo. Quer dizer, aqui parece o salto do Kierkegaard na infinitude, né? Para este salto é decisivo, primeiramente, o dar espaço aos entes em sua totalidade, em seguida, o soltar-se a si próprio no nada, né, uma espécie de entrega, isto é, o tornar-se livre dos ídolos que cada um tem, que ídolos, né, remete a uma expressão do Bacon, né, que seriam as nossas crenças, as nossas convicções, os nossos valores, né? Então você abre mão disso, deixa de apelar às escondidas, né, para isso, e por fim o tranquilizar-se, né, ou seja, conseguir ficar tranquilo no meio desse terremoto todo, né? Tranquilizar-se nessa suspensão que nos devolve constantemente a questão fundamental da metafísica, imposta pelo próprio nada, qual seja, por que há em geral entes e não entes o nada, ou seja, por que existimos em vez de não existir, né? Essa é a questão fundamental, segundo Heidegger, da filosofia, né? Do ser humano, na verdade, né? E, bom, então com isso encerramos, né? Sexta-feira. Destruiu o dia. Não. Tenha liberdade. Ô,